Fala pessoal, tudo certo? No vídeo passado nós criamos os obstáculos do jogo e fizemos com que eles se movam na direção do player. E quando nós perdemos, esses obstáculos são removidos para que a gente possa reiniciar o jogo sem aqueles obstáculos na tela. Só que dessa maneira o jogo ainda está muito fácil, então no vídeo de hoje a gente vai criar aquele obstáculo com um buraco que o player vai ter que passar no meio dele. A gente vai fazer com que esse buraco apareça em várias posições diferentes para ficar mais difícil e também criar o placar do jogo para mostrar os pontos. Preparados? Então, vamos lá! Legal, nós vamos começar aqui então com esses arquivos que são aqueles que a gente terminou na aula passada. Se vocês não estão ainda nesse estágio, vai aparecer o link aí da playlist para vocês acompanharem na sequência e chegarem até esse estágio. Muito bem, então a primeira coisa que a gente vai fazer é implementar aquele obstáculo com um buraco. Então a gente vai adaptar aquele obstáculo que a gente fez e colocar um em cima do outro, né, para criar o efeito de que tem um só obstáculo com um buraco. Muito bem, então a gente vai fazer da seguinte maneira. A gente vai criar aqui uma variável posição, que vai ser a posição em que o buraco vai aparecer. Então, por enquanto, vamos colocar aqui 400. E a gente vai criar uma outra variável, que vou chamar aqui de gap, que vai ser o tamanho desse buraco. Então, por enquanto, vou colocar aqui 200. Muito bem. E aí a gente vai criar, então, dois obstáculos ao invés de um. Então, eu vou chamar um de obstacle low, que é para o obstáculo de baixo, e obstacle high, que é para o que vai ficar em cima. E aí, nessa altura aqui, a gente vai deixar position, né, que vai ser o tamanho do obstáculo que vai ficar embaixo. Então ele vai ficar do comecinho aqui, da parte de baixo da tela, até essa posição. E aí, no de baixo, né, essa altura vai ser diferente. Então, a gente vai colocar aqui uma posição Y. Lembra que nesse daqui a posição Y dele é 0, né, porque a gente não passou nada. Mas nesse caso, vai ser position mais o gap, né? Ou seja, vai ter um obstáculo que começa aqui embaixo, vai até a posição. E o outro obstáculo vai começar na posição, que é essa altura desse primeiro obstáculo, mais o buraco. Então ele vai começar aqui em cima. E a altura dele vai ter que ir até o final da tela aqui. Então nesse height aqui vai ser o tamanho da tela, que é self.height nesse caso, né? Porque self é o tamanho da tela aqui, esse self.height significa o tamanho da tela, menos a posição, position, e menos o gap, né? Então tudo menos aquele espaço aqui que a gente criou com os obstáculos, certo? Então esse vai ser o nosso obstáculo. E aí a gente vai ter que adicionar os dois, né? Então self.add obstacle low e o high também. E aí a gente vai ter que colocar eles na lista também, né? Então o low e o high. Ok? Então vamos testar aqui e ver o que acontece. Iniciar o jogo. E aí aparecem aí os dois obstáculos e um buraco no meio. Bom, então vocês estão vendo aí que está bem difícil para acertar, mesmo com um buraco aparecendo sempre na mesma posição, né? Então vamos mudar aqui uns parâmetros nesse jogo. Primeiro, vamos aumentar aqui a gravidade do jogo para ficar mais fácil controlar a altura, né? Então a bolinha vai cair mais rápido e vai ficar mais fácil para a gente controlar. Outra coisa que a gente vai fazer é alterar a posição em que o buraco vai aparecer. Então a gente vai fazer isso de uma maneira aleatória e para isso a gente tem que importar o módulo random. Então from random import random. E aí como vai funcionar esse random? Ele vai devolver um valor entre 0 e 1 e a gente pode multiplicar, por exemplo, pelo tamanho da tela, né? E isso vai gerar um valor entre 0 e
o tamanho máximo da tela, né? O problema disso é que se o random der 1, então o buraco vai começar na altura total da tela, ou seja, vai ter uma parede aqui e a gente vai bater nela, né? Vai ficar impossível o jogo. Então por isso a gente tem que diminuir aqui a altura do buraco, do gap. Então dessa maneira, mesmo se der 1 aqui, ele vai ficar numa posição em que vai sobrar aqui a altura do buraco, ok? E aí vai ficar possível de novo o nosso jogo. Bom, só que a gente referenciou aqui gap e ele é definido aqui embaixo, né? Então vai dar um erro. Por isso a gente tem que trocar aqui a posição dessas linhas. E esse gap a gente pode deixar também como uma fração da tela, né? Vou colocar 0,3 aqui para o jogo ter a mesma dificuldade, independente aí do tamanho da tela. Muito bem. Outra coisa que a gente pode definir é a largura do obstáculo. Então posso colocar aqui também como uma fração da tela, 0,05, e aí a gente pode passar aqui como argumento, né, para construir o obstáculo. Muito bem. Agora que a gente mudou aqui, vamos ver se a posição do obstáculo está alterando de forma aleatória. Então ficou mais fácil aqui de controlar a bolinha e aí os obstáculos vão aparecendo aí de forma aleatória, ok? Legal, agora vamos fazer o placar do jogo. Então vamos abrir aqui o hashboard.kv até a tela game aqui e adicionar um label que vai servir aqui de placar. Então vamos colocar aqui score e a quantidade de pontos, que inicialmente eu vou deixar 0. Ok. Agora vamos alterar aqui o font size, deixar uns 70 sp e deixar bold também para dar um destaque. Legal, agora vamos posicionar esse label aqui no topo da tela e centralizado. Como que a gente vai fazer isso? Primeiro, a gente tem que definir o tamanho desse widget, né? Porque quando a gente adiciona no float layout, ele fica com o tamanho desse float layout, ou seja, o tamanho da tela inteira. Então, o que a gente pode fazer é deixar ele com a largura da tela, porque aí ele automaticamente vai estar centralizado aqui, esse texto, né? Então uma conta a menos. E a altura a gente pode deixar como a altura da fonte. Então aqui size hint na direção y, vou colocar none, height vou colocar self.font_size, e aí ele está centralizado na horizontal e está com um tamanho reduzido aqui na altura. E agora a gente pode posicionar ele em y, então vai ficar root.height vezes uma fração da tela aí, então 0,95 menos o self.height, né? Então vai ficar aqui em cima. Legal? Vamos testar aqui e ver o que acontece. Então ele está lá centralizado, está bem visível, só que ele está passando por trás, né? Seria interessante que ele ficasse sempre visível. Então para isso a gente vai alterar aqui o main.py e colocar aqui os obstáculos mais para trás. Como que a gente vai fazer isso? Aqui nesse self.addWidget a gente pode especificar aqui a ordem em que eles são inseridos. Então geralmente aqui fica 0, ou seja, todo widget que é adicionado vai ficar em cima. Então se a gente mudar a ordem aqui para 3, aí eles vão ser colocados a partir da ordem 3. E aí eles vão ficar para trás dos outros widgets que foram adicionados antes, né? Vamos testar aqui. E aí os obstáculos vão vindo e agora eles passam por trás do placar, ok? Muito bem, nos próximos vídeos a gente vai implementar o incremento do nosso score e a colisão com os obstáculos. Por hoje é só, espero que vocês tenham gostado e até o nosso próximo vídeo.